O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciasse uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos que o sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Jesus, vendo os espíritos maus, caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente, para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Ó Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, na carta aos Hebreus, que o autor fala que Jesus é capaz de salvar aqueles que por seu intermédio aproxima de Deus. Ele é o sumo sacerdote, não como os outros sumos sacerdotes que precisam fazer sacrifícios pelos seus pecados primeiros, para depois pelos pecados do povo. Jesus já fez o seu sacrifício quando na cruz deu sua vida em pecado, pelos pecados da humanidade. Para resgatar e salvar a humanidade, ele fez um sacrifício para sempre. O sumo sacerdote, não somente naquele tempo como hoje os padres, os bispos, tem que também fazer o sacrifício de sua vida pelos seus pecados e também pelo pecado do povo. Às vezes as pessoas não têm a dimensão tão grande que os sacerdotes têm que abrir mão de muita coisa, sacrificar muitas coisas para assim conduzir o rebanho no qual é confiado. E Jesus, todo aquele que aproxima dele será salvo, desde que acredita e o passa a seguir. Nós ouvimos aqui na leitura aqui do Evangelho de São Marcos que Jesus se retirado para a beira do mar e muita multidão assim o comprimia, e ele foi e pediu uma barca para ele poder entrar e poder evangelizar aquelas pessoas. Então, Jesus, que é a própria barca, utilizou-se do meio para poder, assim, ter mais uma forma de evangelizar, que o povo estava ali sufocando. Então, Jesus é essa barca que nós devemos entrar e seguir. Nós ouvimos que a multidão assim o comprimia e se jogava nos braços de Jesus, procurando curar das suas enfermidades. Quando alguém se joga nos braços dos outros, é porque tem a confiança. Quando uma criança é pequenina, ela vem correndo e atira nos braços dos seus pais ou de alguém no qual que ela gosta e confia, é porque há uma confiança. Quando chega um estranho na casa e a criança chama, vem aqui, ele não vem correndo para jogar no braço, ele olha e desconfia. Não conheço, não é seguro. Observe bem isso na casa de vocês. Vocês veem quando chama uma pessoa estranha, chega e chama uma criança, ela não vem correndo, ela desconfia e não quer ir porque ali não transmite confiança. Quanto aos pais, quanto às pessoas próximas, bem conhecidas, parentes ou amigo tão próximo, a criança corre a tirar os braços porque sabe que vai segurá-la.
sabe que vai ampará-la, sabe que ele vai encontrar segurança. Então aquelas pessoas estavam jogando-se nos braços de Jesus, porque ele confiava plenamente em Jesus. Então nós é preciso também que nós saibamos confiar no Senhor, independente da nossa vida, da situação, dos problemas que tem vivido, que tem passado. É preciso nós jogarmos nos braços do Senhor, porque sabemos que está sempre aberto, forte a nos esperando, a nos segurar. Então nós depositamos a nossa confiança no Senhor, como aquela multidão que encontro dele ali, muitos sem ter muitas assim opções ou vida diante de tantas coisas difíceis naquele tempo. Eles vinham aonde que Jesus estivesse. Por mais que Jesus procurasse afastar-se um pouco da cidade para ficar com seus discípulos, quando Jesus chegava lá, quem já estava lá parece que sabia exatamente para onde Jesus estava indo. Quando ele chegava, já tinha aquela multidão de pessoas. E Jesus olhava compadecido daquelas pessoas, né, que via como ovelhas sem pastor. E ele lá ia e procurava atender a todos, a curar, né, aquelas pessoas. E também a muitos assim saciavam-se de pão, matando a sua fome pela multiplicação do pão, pelo milagre da partilha. Então, Jesus é essa barca que nós devemos também e devemos querer embarcar, porque sabemos para onde vais, para onde Jesus nos conduza a nossa vida. Então, que nós busquemos andar nos braços do Senhor. Não andar soltos por aí, buscando outras coisas, outros refúgios, que não é seguro. Pois a confiança está no Senhor. Possamos ir sem medo. Como eu disse, as crianças vão até os seus pais sem medo. Assim devemos também ir até Jesus, sem medo, sem reserva, mas com a confiança plena, porque o Senhor está a nos esperar de braços abertos, para socorrer-nos das nossas aflições, das nossas angústias. E não somente quando estamos tristes, mas alegres também. Não procurar o Senhor somente quando está passando por algum momento difícil na vida, mas nas nossas alegrias, nas nossas conquistas, vitórias, devemos sempre querer estar nos braços do Senhor, para nos conduzir-nos em segurança nessa vida. Que muitos pensam, eu tenho uma vida toda para frente, vou aproveitar, vou viver, e longe de Deus, né? Mas de repente aquela vida já não está mais aqui, né? E não procurou caminhar no Senhor. Por isso que eu disse, não somente nos momentos difíceis, mas nos momentos alegres, festivos, aonde quer que nós iremos, devemos ir sempre com o Senhor, que Ele nos conduza nesse caminho da vida, nos livrando de todos os perigos, males e as tentações, as coisas que podem nos querer desviar do caminho certo, né? Ou então as armadilhas que há no caminho, que muitas vezes passa por nós despercebidos e quando pensa que não, já caiu nelas. Então que nós estejamos sempre atentos a tudo, a todas as coisas que está em nosso meio. E o nosso olhar, o nosso coração está sempre voltado para o Senhor. Confiamos e desejamos sempre estar nos braços de Jesus, no braço do Pai, porque é aí aonde está a nossa segurança, a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.